A graça e a paz do Senhor. Nesse tempo de isolamento social, estamos tendo culto virtual. E estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 5. O título da mensagem desta manhã é Uma Igreja Admirável. Nos versículos 12 a 16. Leio assim: E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Nós vimos na mensagem anterior a história de Ananias e Safira, de como eles morreram. Deus os matou. Isso para trazer uma lição, ainda que uma lição muito triste, mas uma lição para a igreja. Isso fazia com que as pessoas temessem se aproximar da igreja. As pessoas tinham reverência, respeito pela igreja. E aonde a igreja se reunia? A imagem que podemos formar na nossa mente é uma grande casa para caber 5.000 pessoas. Veja aonde eles se reuniam. No versículo 12 nós lemos que faziam muitos sinais e prodígios entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente aonde? No alpendre de Salomão. Onde era isso? Dentro do templo. Era um espaço grande. Não era o lugar santo, nem o lugar santíssimo, onde só os sacerdotes poderiam entrar. Mas era no pátio. E ali no alpendre de Salomão se reunia a igreja. A igreja se reunia dentro do templo em Jerusalém. E eles iam lá unanimemente. Estavam ali reunidos sempre. E causava admiração às pessoas. As pessoas que não eram convertidas não ousavam participar da igreja. As pessoas que iam se convertendo, iam se juntando, e a igreja ia crescendo cada vez mais. A fé era despertada no povo através de Deus atuando na vida daqueles homens, dos apóstolos e de todos os irmãos, de tal maneira que até a sombra de Pedro era disputada nas ruas. Nesse versículo, depois estaremos pensando melhor, mas não quer dizer que a sombra de Pedro curava. Eles acreditavam nisso. Embora no último versículo nós temos que todos eram curados, mas vamos ver que não se referia à sombra de Pedro totalmente. Mas as pessoas que eram trazidas, principalmente os endemoniados. Com base nesse texto, nós vamos pensar em 3 qualidades da igreja. A primeira delas está aqui no verso 13. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Ninguém ousava, havia um temor grande para com a igreja. Não havia ousadia de se misturar com eles, embora estivesse ali num espaço público e aberto. Por que não tinham coragem? Por causa da lição que ouviram daqueles homens, o homem e a mulher que morreram por causa da mentira. Então a igreja era respeitada. Existe uma distinção entre uma pessoa convertida e um incrédulo. Embora possa parecer muitas vezes que um incrédulo tenha até um melhor comportamento do que um crente, mas não muda o seu destino final. O
crente precisa ter compromisso com Deus, o que muitas vezes não encontramos, mas isso é com cada um. Só que a igreja precisa cuidar da sua pureza. Cabe aos crentes viver dentro dos padrões estabelecidos por Deus e cabe também à igreja cuidar da sua própria pureza. Estarmos de olho na nossa igreja para impedir a entrada de heresias, por exemplo. Muitas igrejas, na ânsia de crescer, de se tornar super igrejas, abrem a porta para a entrada de multidão, são atraídas. Eles veem como são, e isso é bom, mas eles permanecem como são, e isso é ruim. Se não houver conversão, não pode ser membro da igreja. Pode participar dos cultos, não tem problema. Mas para se tornar membro da igreja, precisa haver uma experiência pessoal de conversão com o dono da igreja, que é Jesus. E nessa permissão de entrada à membresia da igreja, para se ter um grande número de membros, se desprezam a pureza da igreja. Qual é a ordem de Deus para o seu povo? Sede santo, como eu sou santo. Sede separado. As coisas do mundo são coisas do mundo. As coisas de Deus são coisas de Deus. Muitos que estão dentro da igreja não têm conversão. Não têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Os descrentes, ali naquele texto, no texto que nós lemos, eles não tinham ousadia de se reunir à igreja. E hoje tem. Há uma preocupação grande com a igreja, não grande, mas inchada. É preciso pregar o evangelho de renúncias, o evangelho que leva a pessoa a rejeitar as coisas do mundo, o evangelho de transformação. A palavra arrependimento é muito importante. Arrepender não é só ter uma tristeza pelo que fez, mas é uma transformação, é uma mudança. Arrependimento é uma mudança no comportamento. Ele não vai mais fazer aquilo, ou ele não tem mais desejo de fazer aquilo. Nós temos muitos pecados e somos fracos e muitas vezes pecamos, mas nós devemos buscar em Deus o arrependimento, a mudança da nossa vida. O padrão de Deus para nós é alto. O padrão de Deus para a nossa vida é Cristo. E o que nós temos que fazer é permitir que Ele mesmo nos aperfeiçoe, nos molde conforme o padrão de Cristo. Amém? Em segundo lugar, outra qualidade da igreja, além da pureza, é o poder que a igreja tinha. Nós sabemos que Deus faz milagre. Muitos milagres. Nós vimos Pedro dizer para aquele homem, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem que 40 anos estava ali coxo, naquela porta chamada Formosa do Templo, se levantou saltitante. E quantos milagres mais nós vemos na Bíblia. Mas eles traziam as pessoas e colocavam na calçada, para que a sombra de Pedro, quando passasse, tocávamos. Nós não vemos na Bíblia Pedro mandando trazer as pessoas. Nós não vemos Pedro na Bíblia dizendo que a sombra dele curava. Nós vemos as pessoas crendo nisso. Existe muita crença. Existem pessoas que acreditam no lenço do suor do homem que vai levar lá no hospital para curar. E nós estamos vendo agora uma prova disso. Cadê os milagreiros nesse tempo com tantas mortes? Por que não vão lá para a Itália, onde morrem
tantas pessoas por dia, mesmo nos Estados Unidos, ou mesmo aqui no Brasil. Esses leitos cheios, cadê esses milagreiros? Tá? Então o povo acredita muito. E depois que passar essa fase, vão continuar acreditando. Mas isso não quer dizer que a igreja não tinha milagres, que a igreja não tinha poder para cura. Mas é Deus quem cura. Deus pode curar de muitas maneiras, até pela sombra. Deus usa o que Ele quiser, quem Ele quiser. É Deus quem cura. Nós não podemos prometer milagres. Tragam os doentes que nós vamos curar todos. E eles convidam as pessoas nas igrejas modernas. Convidam que levem os doentes para lá. E quantos voltam do mesmo jeito que foram? Quantos voltam para morrer em casa? Mas tem um versículo importante, no verso 16, até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Os demônios saíam. Os demônios não resistiam, porque havia o poder do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. E Satanás e seus demônios não resistem um confronto com o Espírito Santo. O que nós precisamos fazer não é prometer curas, mas o que nós precisamos fazer é nos enchermos do Espírito Santo. E a última qualidade daquela igreja era o crescimento dela. É o alcance que ela tinha. Aqui mesmo nesse último versículo 16, nós lemos: até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espírito. Vinham. Não, Jerusalém é a capital da Judéia. Então eles vinham da Judéia. E era assim mesmo. Para a gente pregar o Evangelho, primeiro no nosso lugar, depois expandir, não era? Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Era assim mesmo. Então, o Evangelho já estava crescendo. Nós vemos aqui o alcance da igreja. E depois disso nós sabemos que alcançou o mundo e chegou até nós. Quero concluir a mensagem desta noite dizendo que a nossa igreja também tem que ser pura, poderosa e tem que expandir. Nós precisamos pregar o Evangelho. Não temos que encher a igreja de pessoas que não são convertidas. Isso compete a Deus, a conversão, e as pessoas virão. O que nós precisamos fazer é pregar o Evangelho. Nós precisamos, para isso, sermos cheios do Espírito Santo, como eram os nossos irmãos primitivos. Nós precisamos nos dispor nas mãos de Deus e deixa que as pessoas venham. E eles vão vir de todos os lugares. É Deus quem manda. A consequência de enchermos o nosso ser do Espírito Santo é que nós vamos ser poderosos na palavra para pregar o Evangelho. E as pessoas vão sendo libertas do poder de Satanás. Não propriamente pessoas endemoniadas, mas pessoas que estão presas a este mundo e muitos vícios e vão largando através da pregação do Evangelho. E deixa a fama da igreja nas mãos de Deus. E deixa atingir as circunvizinhanças da igreja. E aí nós vamos vendo os resultados. Irmão, é conosco. A nossa tarefa é enchermos do Espírito Santo e pregar o Evangelho. E o resto, Deus mesmo fará. Amém? Amém. Deus abençoe, Deus guarde a cada um. É uma semana de paz. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Abençoa, meu Deus, cada vida.
Enche do teu Santo Espírito na busca que fazem para isso. Nós te agradecemos pelo resultado, pelas consequências dessa busca. No nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a direção do Espírito Santo guarde cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Amém.